Bem, meus irmãos, uma boa noite. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de trabalho. Mais uma vez estamos aqui recebendo muita alegria aqui na minha casa para mais uma reflexão da noite. Vamos iniciar com a leitura, aproveitando essa época de Natal. Quero convidar a todos a buscar aqui uma melhor posição na sua poltrona para a gente fazer uma leitura de preparação. No momento em que nós aqui, todos nós, né, inclusive eu, nos preparamos para uma reflexão na noite de hoje, para a gente poder dar início ao estudo com o tema A Parábola dos Talentos. Eu escolhi aqui a mensagem que está no livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é aquela obra que tem a sequência de vários livros em que Emmanuel trabalhou muito afinco junto com Chico Xavier, interpretando trechos do Novo Testamento. E aqui o trecho que nos sai hoje é o capítulo 62, que tem como título Jesus para o Homem. Aqui Emmanuel, ele comenta um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, que diz o seguinte: E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui comenta agora o benfeitor. Boa noite, já vi aqui boa noite, e boa noite a todos. Vamos ver o que Emmanuel vai dizer para nós dessa passagem do Evangelho do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Diz Emmanuel: O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, do benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, do redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, e do doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Então vejam, meus irmãos, que mensagem maravilhosa, em que nesse Natal nós recordemos, aqui eu acho que ficou claro aqui, Emmanuel, para nós, nos recordemos do esforço do Cristo para vir aqui encarnar, para vir aqui trazer esse exemplo para nós, e que não possamos, todos nós vigiemos o coração para não nos esqueçamos de celebrar o aniversariante nesse Natal que se aproxima, mais esse Natal, depois deste ano, cheio de complexidade, cheio de situações que para todos nós, para todo mundo, implicou em sofrimentos coletivos, vamos dizer assim. Então convido a todos, após essa leitura maravilhosa, a fechar os olhos, a levar o pensamento a Deus, esse Pai de amor e misericórdia. Ó Senhor, agradecemos muito a possibilidade de estarmos aqui unidos pela tecnologia, por essas pessoas que certamente são missionários
que nos permita esses encontros a distâncias tão grandes, mas a gente sabe que o pensamento é a força maior do universo, junto com o amor, e que nós possamos aqui, todos irmanados num só coração, num só pensamento, vamos agradecer a Deus, recordarmos da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor, agradecermos a oportunidade deste encontro, a oportunidade de estarmos aqui todos imbuídos de propósitos superiores à vida, para que possamos aqui reunir condições e entender um pouco melhor a respeito das leis divinas, a respeito de todo esse esforço do Cristo de vir aqui, continuará até os dias de hoje nos ensinar, nos guiar pelas veredas do bem. Rogamos ao Pai que sensibilize os nossos corações, que possamos aqui apreender um pouco mais a respeito dessa grandiosidade das leis divinas. Ó Senhor, que abençoe nós todos, onde estivermos. Assim seja. Bom, quero dar boa noite a todos aqui, Vanúzia Castro, acabou de dar boa noite. Boa noite a todos que já se manifestaram, aqueles que estão aí quietinhos, né, sem manifestar. Para mim, repito, é uma alegria. Vamos aqui, então, uma reflexão muito importante que a casa nos trouxe aqui, que é a parábola dos talentos. Eu quero dizer, inicialmente, recordar que parábola é um recurso que o Cristo utilizou ao longo de sua vida aqui física, ao longo de sua encarnação, para poder transmitir por meio de palavras, sentimentos, lições profundas, lições da alma para todos nós. Então, como as palavras acabam sendo um pouco limitadoras, né? Basta a gente parar para pensar um pouco de quantos de nós conseguiria aqui traduzir em palavras sentimentos ou situações muito importantes da sua vida. Né? É comum a gente não tem nem palavras para isso, porque realmente é uma dificuldade muito grande a gente transmitir, quando é algo muito profundo, quando é uma lição muito profunda, a gente conseguir traduzir tudo isso em palavras. Então, o recurso da parábola é justamente usar uma figura de linguagem para o Cristo poder transmitir uma lição importante para nós, que pudéssemos aqui, nós hoje, em 2020, do outro lado do mundo, passado tanto tempo, a gente consiga entender, ou pelo menos tentar entender um pouco dessa profundidade dessas lições. Então, o grande propósito das parábolas, o grande recurso que Jesus usa, sempre usou ao longo aqui do Novo Testamento, nós temos aí, são 42 parábolas, praticamente todas elas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, são quase todas nesses dois evangelhos. Então, são recursos então, que Jesus usou para a gente poder hoje aqui, 2020, poder entender com profundidade, com alguma profundidade pelo menos, né? Porque dizem que cada parábola você pode ter várias e várias interpretações, lições profundas, e aqui hoje eu vou propor uma delas aqui a respeito dessa importantíssima parábola, que para mim aqui, né, eu não tenho dúvidas que está entre as 5 mais profundas e mais importantes, no meu modo de ver, de todo o Novo Testamento. Então, o que diz a parábola? Vamos iniciar pela leitura dela aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25. Diz aqui o seguinte, Jesus conversando aqui. Diz Jesus, pois, será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do país, esse senhor ausentou-se do país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, os 5 talentos
que me empregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te restituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-lhe: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: excelente, repetindo a frase, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te restituirei. Te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Então, esse servo, ele só pegou um, enterrou, entregou um de volta. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo, que colho onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá pranto e o ranger de dentes. Bom, meus irmãos, aqui nós podemos primeiro, compreender que Jesus quis explicar como Deus trabalha. Parece um ponto fundamental aqui é a gente entender um pouco de como podemos assimilar ou interpretar toda a nossa forma de vida, vamos dizer assim. Usando inicialmente como parâmetro a doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, a gente sabe muito bem que a parte terceira, o Livro dos Espíritos, tem 4 partes. Na parte terceira é a parte que trata das leis morais, né? Nós temos lá leis eternas, leis que têm vigência em todo o universo. Então, ali, Kardec sistematizou 10 leis morais para a gente entender como Deus trabalha. Então, me parece que o mesmo esforço do Cristo na segunda revelação, vamos dizer assim, considerando a primeira revelação Moisés, como a gente sabe, a segunda revelação, a própria vinda do Cristo, e a terceira revelação, a doutrina espírita, nós vemos que Cristo explicou como Deus trabalha. E Kardec, na terceira revelação, sistematizou, ou seja, deixou mais claro como isso acontece. E me parece aqui que, no mínimo, a gente pode compreender que aqui temos estreita relação, aqui, que é o que a gente vai trabalhar um pouco hoje, com 2 leis morais que a gente pode entender com um pouco mais de profundidade essa parábola, que é a lei de igualdade e a lei do trabalho. Né? Por quê? O que me parece claro nessa parábola aqui? Primeiro, que Jesus tenta explicar como que a justiça divina permite situações desiguais no mundo. Né? Porque que cada um tem uma forma de ver, cada um tem as suas peculiaridades, as suas aptidões, e como isso é compatível com a igualdade. Porque igualdade me parece que é um preceito, uma ideia inafastável de qualquer aspecto de justiça. Né? Então, daí que Kardec trabalhou esses conceitos e já trouxe de cara. Peraí, existe mesmo? É da lei divina a igualdade? Aí o que os espíritos vão nos explicar? E explica também na segunda parte, quando trata lá dos espíritos, né? Da ordem espiritual, do progresso dos espíritos. Mas aqui fica mais claro para nós aqui entendermos a partir dessa ideia. O que os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec? Respondem: olha, Deus criou todos iguais. Então, Deus criou todos os espíritos iguais. Só que, junto com a igualdade,
tem a liberdade. Então, no planejamento divino, nós, por algum motivo, né, ao lado da igualdade tem o quê? O livre-arbítrio, a liberdade. Então, cada espírito, e Deus respeita isso, pelo menos em um certo limite. Então, a partir do momento que você entende que tem o princípio de igualdade e logo em seguida a liberdade, é mais do que natural que cada um trilhe o seu caminho conforme você quiser. Correto? A partir então dessa ideia, fica claro que cada espírito, com a sua individualidade, com a sua personalidade, com suas preferências, com as suas aptidões, eles vão trilhando os seus caminhos para Deus, vamos dizer assim, se a gente pegar no ponto de vista espiritual. Mas assim também é na vida nossa física, material, da mesma forma. Então, daí a ideia de que, olha, então é natural e até bom, dentro desse planejamento divino, que haja desigualdade, que hajam diferentes aptidões, que hajam pessoas com diferentes experiências. E tem 2 motivos para isso, diz ainda a partir ali da questão 803 do Livro dos Espíritos. Está tudo isso explicado lá, estou aqui resumindo. Tá. Como que funciona, então, isso? Qual que é o motivo? Qual que é a importância? Qual que é vamos dizer assim, a grande... vamos dizer assim, o porquê da inteligência suprema, que é Deus, trabalhar dessa forma conosco? Por que ele dá igualdade, mas também dá liberdade? Diz lá os Espíritos, olha, tem 2 motivos. Primeiro, para experimentar o espírito ao longo da sua evolução de diversas formas, de formas diferentes, de maneiras diferentes. Então, por isso que nós, espíritas, sabemos bem que nós temos muitas reencarnações, né? Nós temos várias oportunidades de vida e nós aqui sabemos bem que viemos encarnados nas mais diversas condições, nas mais diversas experiências, em culturas diferentes, com línguas diferentes, etc. Então, em circunstâncias pessoais diferentes, você pode vir como um religioso que não vai se casar, vai ficar lá envolvido nos aspectos religiosos. Você pode vir em outra encarnação de posse de riquezas. Em outra encarnação, você vem com um corpo já com alguma dificuldade. Enfim, com várias e várias experiências diferentes, né? Em áreas de conhecimento, de contribuição diferentes. Daí a razão do segundo aspecto, o segundo motivo. Para quê? Para a construção da obra divina, né? Por quê? Porque, como também está lá na questão 132, famosíssima questão 132, qual que é o objetivo da encarnação? Olha lá, são 2, que estão ligados diretamente a essa ideia que eu estou trazendo. A gente contribuir, ou seja, trabalhar dentro de nós para melhorar, aprimorar as nossas virtudes e diminuir os nossos vícios. E segundo, a gente contribuir para a obra divina. E nós estamos num momento crucial, nós sabemos disso, porque o mundo também progride, né? O nosso planeta Terra está em progresso também. E quem vai realizar esse progresso? Quem que vocês acham? Nós. Nós. De que jeito? Vivendo, trabalhando, cumprindo a sua função no mundo, aplicando os seus talentos para o seu benefício e também o benefício do planeta. Então, tudo pode entrar num círculo virtuoso para o bem. Então, quando você consegue, de alguma forma, aplicar os seus talentos, colocar em prática todas as suas aptidões de uma maneira que vai ser bom para você, automaticamente isso também vai ser bom para o planeta. Então, há um planejamento divino envolvido de que nossas aptidões, os nossos... tudo que a gente... O contexto que você está na sua vida, no aspecto social, no aspecto familiar, no aspecto profissional, onde você estiver, né? É ali que você vai ter condições de contribuir para essa obra divina, contribuir para a melhoria, contribuir para um mundo melhor. Então, são, vamos dizer assim, 2 aspectos, um no plano individual, portanto, e um no plano da obra divina como um todo. Nós estamos falando em termos de coletividade, onde cada um, dentro do seu quadradinho, pode contribuir para um planeta melhor, pode contribuir para uma vida melhor. Alguém pode perguntar, que o Kardec perguntou, claro, mas e as desigualdades sociais? Está lá na questão 806. Então, você está dizendo que essas desigualdades, elas são da lei divina? Ela falou, não, peraí. Desigualdade é um problema diretamente ligado a 2 vícios de sentimento.
Então, é lógico, gente, a gente pode se posicionar politicamente como quisermos, falar que isso é um problema político e tal. Pode ter esse desdobramento aí, como cada um quiser, suas preferências políticas. Agora, o que o Livro dos Espíritos está nos dizendo? Que o problema da desigualdade social está ligado diretamente a um vício moral do egoísmo e da vaidade. Desculpe, do egoísmo e do orgulho. Então, o egoísmo, a preocupação só consigo mesmo, e o orgulho, que é você se acreditar melhor do que os outros. Então, são esses dois vícios de sentimentos que geram a desigualdade social. Por isso também que eles vão dizer, olha, esqueçam igualdade absoluta. Isso é impossível. Justamente por quê? Porque tem a lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio. É impossível que tenhamos igualdade absoluta de qualquer aptidão, seja de riqueza, seja de beleza, seja de inteligência, de preferências pessoais. Isso é impossível. Então, cada um realmente, e aí a parábola vem esclarecer isso, que é assim mesmo. Então, há um que recebe 5, um que recebe 2, um que recebe 1. E assim é a vida. Cada um com suas aptidões, com as suas preferências diferentes uns dos outros. Então, a igualdade absoluta, se fosse a igualdade absoluta, a parábola dos talentos seria 5, 5, 5. Então, justamente para explicar que existe uma desigualdade e essa desigualdade está totalmente vinculada ao livre-arbítrio. Deus cria todos iguais e o livre-arbítrio nos faz diferentes. As nossas preferências pessoais nos fazem diferentes. O segundo aspecto é a lei do trabalho. Por quê? O que eu quero recordar nessa parábola aqui hoje? Quero recordar que o Senhor, Deus, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Quais deles se deram bem? Os que tinham um que tinha 5 e o que tinha 2. Foram os 2 que cumpriram a sua missão no planeta. Pegaram esses talentos, trabalharam e duplicaram. Perfeito? Então, e quem que se deu mal? Aquele que tinha um talento. Ah, mas é porque tinha só um talento e ele se deu mal? Não. O comportamento dele é que determinou a sua derrota espiritual. Uma vida mal sucedida, do ponto de vista espiritual. Então, veja só. E aí aqui nós já começamos a perceber uma questão essencial para todos nós, que é a lei do trabalho. O que é trabalho? Está lá também a partir da questão 674 de O Livro dos Espíritos, 674. Olha lá, trabalho é toda ocupação útil. E tem uma frase lá que eu adoro, que está lá nesse capítulo que trata da lei do trabalho. Abre aspas. Tudo na natureza trabalha. Tudo está em movimento. Tudo. Tudo. O planeta que parece parado não está parado, nós sabemos disso hoje. E até poucos dias nós já soubemos também que a galáxia, a Via Láctea, ela tem sua órbita também. Então, tudo está em movimento na natureza. Aparentemente, aquela rocha que está ali paradinha, aquele mineral, ele está no seu processo, bem lento. O seu ciclo está sendo observado. As plantas, da mesma forma, o ciclo mais rápido que a gente percebe. Enfim, tudo, os animais, os vegetais, enfim, tudo no universo está em movimento. Então, não pode ter erro pior para nós do que a estagnação. E aí, a estagnação espiritual é aquele tipo de coisa que fala assim, não, eu sou assim e eu tenho esse defeito tal ou qual e isso aqui não tem o que fazer. Isso aqui é incorrigível. Isso aqui não tem como fazer. Então, isso é um equívoco profundo, é um tipo de comportamento que realmente nos leva a um atraso espiritual, a uma forma de um tipo de erro muito grande e que a parábola dos talentos deixa claro. Não importa, você pode estar de coitadinho, de vítima do sistema, de não sei o quê, mas o problema do que teve um talento foi não trabalhar. Foi não pegar esse talentinho dele e produzir. E fazer com que isso pudesse se desdobrar. Então, esse já é um aspecto essencial. Existe a lei do trabalho,
tudo na natureza está trabalhando, então compete a nós. E aí, né, vamos pegar, o que é talento então, Fernando, nessa percepção espiritual que nós temos aqui desta passagem cristã, que é essa passagem de Cristo. O que nós podemos perceber como talentos, meus caros? Todas as nossas aptidões, todas as nossas, vamos dizer assim, as nossas circunstâncias que a gente pode chamar de bênçãos na vida, que vem desde a saúde do corpo físico, uma posição financeira, uma estrutura familiar favorável, você ter um emprego fixo, enfim, tudo aquilo que nos favorece, tudo aquilo que vem para nos trazer um tipo de estímulo nessa encarnação no sentido de seguir adiante. É a gente ter os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos pessoais, os nossos vínculos, enfim, de todas as maneiras, e a gente ter um pouquinho de lucidez para identificar isso. Não é tarefa fácil a gente identificar os nossos talentos. Isso eu já falo de plano, né? Eu gosto de dizer o exemplo do grande Jerônimo, o gigante deitado, né, um palestrante conhecido, lá na minha região lá do Triângulo Mineiro, onde eu nasci, e ele fazia as suas palestras, depois vocês, quem não conhece, pode olhar lá no YouTube, ele fazia as suas palestras deitado na cama, né? Ele era tetraplégico, né? Não tinha movimentos do pescoço para baixo. Ele chegava na cama mesmo para fazer sua fala, uma fala muito assim, entusiasmada, uma fala impressionante mesmo, saindo ali daquele corpinho mirrado dele, e ele fazia as suas palestras deitado, e aí chegaram um dia e perguntaram para ele: ô Jerônimo, qual o grande desejo que você tem na sua vida? Qual é assim, sabe, algo assim que se pudesse atender um desejo para você, o que você queria? O que você acha assim, que seria algo extraordinário para você? O que é bênção para você? Ele falou: dormir de lado. Ele respondeu. O que quer dizer isso para nós? Dormir de lado é bênção. Dormir de lado é talento. Para pensar? A oportunidade que a gente tem de ter um sono, uma posição diferente, que ele só dormia de um jeito, barriga para cima. O sonho dele era dormir de lado. Então, é muito, muito difícil a gente ter a lucidez para identificar os nossos talentos. Agora, o que nós somos mestres? Aqui que nós somos, assim, especialistas é de identificar o talento dos outros. É de identificar talentos que supostamente nos faltam. É da gente, várias vezes, de um modo invigilante, falar: nossa senhora, meu sonho é ter o talento tal. Ah, se eu tivesse o talento tal ou qual, igual do meu vizinho, igual do meu irmão, igual da minha irmã, igual do meu pai, minha vida seria totalmente diferente. E fica num lamento, e fica, sabe, talvez nos falte muitas vezes, o quê? Lucidez para identificar os próprios talentos. E com isso decorre de quê? Essa lucidez e essa posição de sincera gratidão sobre a nossa condição no mundo. E falo isso não é uma condição que aí está claro aqui na parábola, né, para a gente se conformar com o que você tem. Não é essa a questão. Não é se conformar. Como eu disse antes, e aqui a parábola está clara, né, o que tinha 2, fez 2. O que tinha 5, fez 5. E por isso que ele foi bem sucedido espiritualmente. Né? Por isso que ele se deu bem perante as leis divinas. Então, precisa trabalhar. Então, você precisa primeiro ter a lucidez para identificar o que é o seu talento, para você ter forças para saber, então, onde você tem que canalizar suas melhores energias. Porque nós desperdiçamos energias, muitas vezes, com talentos ou lamentando a falta de talentos. Né? Lamentando a falta de talentos. O problema do um aqui, a gente vai falar mais para o final, que foi o medo. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, antes de qualquer coisa, para a gente se dar bem aqui nessa vida, então, nos parece, claro, valorizarmos aquilo que nos são oferecidos como bênçãos, como dádivas. E aí, a lista vai ao infinito. Aí eu convido todos, então, a fazer um exercício. Façam uma lista
daquilo que você identifica como talentos, como bênçãos na sua vida. Vê se você consegue fazer realmente uma lista, identificando cada talento. Talvez com isso você possa ter uma direção melhor para você poder se desdobrar. Aí alguém pode pensar agora, mas Fernando, eu sou muito triste. Por quê? Porque perceba o critério divino aqui. Percebam. Vejam que o que produziu 5 teve o mesmo êxito do que produziu 2. Então, peraí. Então, o critério divino, ele obedece a circunstâncias ou a critérios ou a valores que nós aqui não podemos avaliar. Como assim, Fernando? Ora, se o que ganhou 5 teve o mesmo resultado que ganhou 2, para o mundo, quem que é melhor, vocês acham? O que produziu 5 ou o que produziu 2? O que produziu 5. O que produziu 5? Imaginemos, vamos fazer um exercício diferente a partir dessa parábola aqui. Quem que vocês acham que tinha saído melhor? O que recebeu 5 e produziu 3, ou o que recebeu 2 e produziu 2? Me parece claro, a partir da parábola, que aquele que recebeu 2 e produziu 2 é muito mais bem sucedido espiritualmente, é muito melhor, vai sair daqui vitorioso dessa carne, do que aquele que tinha 5 e produziu 3. Por quê? Porque o critério divino não é da quantidade que você produz. É de acordo com a sabedoria divina que distribui os nossos talentos de acordo com o nosso merecimento, com as nossas aptidões, com as nossas necessidades. Como está aqui claro, né? De acordo com as necessidades de cada um. Então, é com esse critério que Deus vai distribuindo para nós circunstâncias, acontecimentos, de acordo com as necessidades de cada um. E o êxito, ou seja, a vitória espiritual, a vitória na vida, a felicidade, o equilíbrio interior, vai ser conquistado a partir de critérios que estão onde, vocês acham? Dentro de nós. Quem olha de fora, o que teve 3 ou o que teve 5, lá o que produziu 5, que recebeu 5, produziu 5, é muito melhor do que o de 2. É uma pessoa muito superior, espiritualmente elevada, etc, etc, etc. Calma lá. Calma lá, porque cada um tem sua trajetória. Para quem tem muitas aptidões, para quem tem muito trabalho, que para pensar, né? Quem trabalhou mais? O que tinha 5, o que produziu 5 ou o que produziu 2? Então, normalmente, era para a gente correr de talento, vocês não acham? Porque o que produziu 5 tem que trabalhar demais da conta para produzir mais 5. O que tem 2 e que se deu bem espiritualmente, talvez não tenha que trabalhar tanto assim. Por quê? Porque a vida dele, às vezes, é mais trabalhando de outra forma, trabalhando a sua própria paciência. Somos loucos e muitas vezes vinculados a essas aparências exteriores. Eu acho que esse é um grande equívoco nosso. É a gente realmente desenvolver em nós essa confiança no Pai de saber qual que é exatamente, ou da maneira mais clara que você conseguir, o seu espaço de atuação. O que você tem para fazer aqui? Você conseguir realmente desenvolver ou tentar fazer as perguntas certas na sua vida. Tentar realmente descobrir qual que é o seu grande objetivo de aperfeiçoamento interno. Será que temos realmente consciência de quais são os nossos vícios? Será que realmente temos consciência do que estamos fazendo aqui na nossa vida? Então, me parece que essa parábola vem nos convidar a um tipo de, vamos dizer assim, exame interior para a gente poder se direcionar. Do que a gente ficar lamentando e acreditando que Deus joga dados. Ou seja, Deus está meio esquecido de mim aqui, eu moro no interior do Rio, ou eu moro aqui igual eu no interior de Goiás, esses interiores aí, às vezes tem muito mais preocupação nas capitais, às vezes Deus também deve estar muito ocupado. Deus deve estar assim, ixi Maria, deve estar ocupado com outros problemas. Tem o Covid aí, tem terrorismo. Então, de mim ele deve ter esquecido.
Então, muitos, às vezes, acham realmente que a vida é um conjunto de acidentes. Gente, Deus é amor. Deus gerencia as nossas vidas. Eu me recordo lá do livro Nosso Lar, não sei se vocês lembram, na parte final lá do livro, tem a encarnação de um espírito que está lá da casa da dona... como é que ela chama, meu Deus? Me fugiu agora que é o nome dela. E Dona Laura. E o André Luiz estava hospedado lá, ficou nessa casa e acompanhou um processo de encarnação de um espírito vinculado àquele lar. E aí o espírito... me desculpe. O espírito já tinha encarnado, que seria o futuro marido da Dona Laura, agora eu me lembrei melhor, desculpe. E aí o espírito aparece lá durante um sonho e falou, olha, a gente sabe, né, gente, que estamos aqui, em resumo, né, gente, ele falou o seguinte, olha, a gente sabe que estamos aqui num programa em que eu vou passar por dificuldades materiais, né, eu vou passar por muitas por pobreza, por dificuldades, e, por favor, gente, não atendam as minhas orações, que eu sei, eu me conheço, eu vou pedir tanto dinheiro, eu vou pedir tantas facilidades de dinheiro ao longo da minha vida. Então, por favor, não me atendam, porque essa é uma necessidade que eu tenho que agora cumprir nessa encarnação. Então, a pessoa, às vezes, né, a gente vê muitas histórias de pessoas que lutam, fazem o trabalho honesto e tal, e não conseguem se desdobrar. Então, o que é preciso a gente entender? Então, esses talentos de uma forma mais clara e como isso repercute nos 3 níveis, vamos dizer assim, que está muito no Livro dos Espíritos, principalmente lá no capítulo, no Livro dos Espíritos, não, no Evangelho, no capítulo 17. Esses 3 níveis com quem a gente se relaciona na vida. Os 3 níveis que são Deus, os outros e você. Então, onde eu aplico meus talentos? Onde eu consigo desdobrar-me e realmente dar finalidade útil aos meus talentos? Primeiramente com Deus. Nenhuma relação, nenhum trabalho sério, nenhuma atividade que você pretenda que fique bem sucedida vai seguir adiante se a gente não tiver uma relação com Deus estreita, uma relação de confiança. E aí que é o ponto fundamental, que é relacionado ao medo. O medo, muitas vezes, está relacionado a um grave problema de relação com Deus. O medo, muitas vezes, está relacionado a uma falsidade, a uma falsa ideia de que você tem controle, de que nós temos algum controle sobre as coisas, em que você gerencia melhor do que Deus, no final das contas. Ou seja, não tem essa entrega, e aí como você se vê na hora H, vamos dizer assim, de maneira a perceber a sua fragilidade, aí vem o medo. Lógico, gente, o medo em determinado nível é indispensável para nós. Eu estou falando do excesso. Nós temos um problema tão grave relacionado ao medo que nós estamos até com medo de ter medo. Né? A síndrome do pânico me parece que poderia, aqui de maneira, obviamente, simplificada, ser resumida nesse tema. Medo de ter medo. E isso acarreta fracasso espiritual. Como aqui está claro. Né? Porque o que tinha um talento, então eu tenho medo de perder esse talento. Nossa Senhora, só tenho esse, é muito pouquinho. Então eu tenho medo de perder, eu vou enterrar. É muito pouco para poder conseguir. Será que não tem muitos aí que estão vinculados às casas espíritas, principalmente, que às vezes querem se exigir demais para trabalhar numa casa espírita? Querem se exigir, não, eu devia ter mais talentos para participar de qualquer atividade espírita. Eu podia ser um pouquinho melhor aqui para conseguir desenvolver atividade lá na evangelização com as crianças. Eu podia cozinhar melhor para participar da sopa. Eu podia ser um pouquinho melhor para poder... eu queria ter mais tempo, que é outro talento, para poder ficar mais tempo lá no centro, etc, etc, etc. Ou seja, vamos usando de desculpas, vamos usando de artifícios, vamos usando de muitas criações mentais, ou até a criação mental própria, de que você tem muito poder, muito controle, quando todos nós somos frágeis. Então, talvez falta um pouco dessa relação com Deus, de confiança no Pai. Lógico, gente, que temos que ter prudência.
É lógico que temos que fazer nossa parte, e aí a pandemia nos mostra isso também claramente. Lógico que todos nós devemos fazer a nossa parte, mas devemos também confiar em Deus. Se você está fazendo a sua parte, não podemos recusar a viver, recusar as nossas tarefas ordinárias e indispensáveis da vida. Então, é preciso ter essa lucidez, essa confiança em Deus e que, obviamente, todos nós aqui percebendo, e me parece que esse é o grande problema que dá esse descontrole emocional em muitos da pandemia. Lógico, tem muita gente sofrendo e com razão, porque perdeu entes queridos ou passou pela doença e depois eu tenho amigos que até hoje não estão muito bem, mesmo tendo sarado, vamos dizer assim, né, da doença da Covid. É lógico que tem vários quadros de sofrimento, eu não estou aqui minimizando nenhum deles, mas a questão é o quê? A gente tentar reunir condições de fazer a nossa parte, tentar entender que há um controle divino sobre as coisas. Que realmente nós não temos controle. E aí me parece que é a grande epidemia, pior de todas, né? Que é a epidemia de que, não, gente do céu, não tinha controle sobre as coisas. Que coisa absurda. Nós, humanidade, não tínhamos controle sobre isso. Então, veja, um vírus acarreta tantos problemas. Quando, no fundo, a gente sabe muito bem, aqui no Livro dos Espíritos, essa lição é repetida por muitas e muitas vezes, que o que causa muitos e muitos sofrimentos ao longo de toda a história da humanidade foram vícios morais. O que a gente está precisando, meus caros, no fundo, pensando em nós como espíritos imortais, está precisando da vacina do amor, para vencermos, sobretudo, a nossa guerra principal na nossa vida, meus caros. Não é contra um vírus ou uma doença tal ou qual. Isso aí, certamente, no momento adequado, vai vir a cura, vai passar por esse problema. Se aí a humanidade vai passar e já passou por problemas tão grandes quanto esses. Agora, o que vai continuar? O que vocês acham? Os problemas morais. As nossas dificuldades com o próximo. A nossa falta de relação com Deus, a nossa precariedade da relação com Deus, vamos dizer assim. Nem falta, precariedade da relação com Deus. Isso aí que é o grande problema nesse pensar e resolver. Era isso aí que devia em nós causar constrangimento, sabe? Era nisso aí que devíamos, sim, ficar dentro de casa muitas vezes refletindo, pensando e tentando entender melhor você mesmo para poder se relacionar com os outros. Perceber o mal em você mesmo para poder lidar com o mal dos outros. Então, são vários comportamentos que talvez pudessem ser muito mais constrangedores do que passamos durante essa pandemia, de restrições de sair, etc., que, sinceramente, sabe, eu acho que a gente precisa realmente colocar a gravidade do nosso problema moral no patamar, com a preocupação que tem o Ismael da vida, o Jesus, essas preocupações maiores. Por quê? A cura virá em algum momento. Esse problema de saúde vai passar. E se desencarnar, infelizmente, é da vida, todos nós vamos desencarnar. Não é mesmo? E com isso, obviamente, eu não falo que é um processo simples, nem que é fácil. Claro que não. Isso acarreta, para quem passa, a gente sabe que acarreta dificuldades para a maioria dos espíritos que desencarnam, acarreta dificuldades para quem está ficando. Então, é um processo doloroso, como sempre. Agora, o que a gente realmente aqui, esse espaço é para isso, para a gente pensar em nós enquanto realidade espiritual. E o tanto que o medo pode nos prejudicar espiritualmente. E aqui está claro na passagem. Porque o que tinha um talento enterrou. O que tinha um talentinho falou, não posso, tenho que guardar esse talento aqui. Tá entendendo? Então, muitas vezes, a gente vê aí casas espíritas ou ambientes religiosos, ambientes escolares ainda sem nenhum tipo de atividade quase. Então, a gente vê com tristeza e com preocupação, porque são necessidades espirituais perenes. Nós buscamos ou temos que alimentar. Então, fica esse convite para a gente pensar do tanto que o medo ele pode nos prejudicar espiritualmente. Aqui Jesus trouxe um exemplo de um fracasso espiritual, uma encarnação perdida de alguém que tinha um talento e enterrou. Veja o tanto que isso é grave para nós.
Então, meus irmãos, percebam, então, a partir dessas ideias, a partir do que nós temos, vamos dizer assim, do mal que envolve essa parábola, ou seja, que Jesus está nos alertando. Primeiro, para a gente não é conformar com a desigualdade, mas entender que nós temos aptidões diferentes e para isso existe uma razão inteligente. Então, as nossas diferenças têm vinculação com o nosso livre-arbítrio a partir das encarnações e, sobretudo, envolve o amor divino na distribuição desses talentos ou dessas diferenças que temos. Então, sua briga é com Deus. Para quem que não entende isso ou tem revolta em relação a isso. Sua briga é com Deus. Vá se entender com Ele. Segundo ponto, precisamos trabalhar. Precisamos identificar as nossas bênçãos, os nossos talentos e precisamos trabalhar. Observando que talentos que temos. Sem invejar o talento do outro, sem ter ressentimento em relação ao talento que você não tem, em relação à vida que você tem. Mas, sobretudo, percebendo o que Deus espera de você, do que você esperar que o mundo se modifique para você trabalhar ou para você desempenhar a sua função. E, sobretudo, cuidado com medo. Cuidado com medo. Porque aqui o fracasso espiritual desse irmão que recebeu um talento foi por isso. Então percebam, meus irmãos, o tanto que essa parábola aqui vem nos convidar a profundas reflexões que nos orientam de uma maneira muito decisiva a respeito da nossa vida. A respeito de como a gente vai lidar com as nossas incompletudes, porque, gente, não existe essa pessoa totalmente, vamos dizer assim, perfeita, ou com todos os talentos disponíveis numa pessoa só. Isso não existe. A gente sabe muito bem disso. Então, por mais que você estime, eu queria ser um artista tal, que tem a beleza tal, que tal, não adianta. Vai faltar. Então, vamos parar para pensar um pouco em posição, sabe? Se convencer de agradecer a Deus. Se convencer disso, para permanecermos. Veja aqui, só mais um detalhe. Como é que Jesus trata aqui a pessoa que se deu bem espiritualmente? Servo bom e fiel. Fiel com pouco. Mesmo de 5 talentos, com pouco. Por quê? Porque tem 1 milhão de talentos, ele só ganhou 5. Então, por mais que a pessoa seja realizada do critério material da vida, bonita, tem dinheiro, tem fama, tem poder, tem etc, 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 ainda assim tem um vazio. Ainda assim falta algo. Então, essa incompletude é comum a todos nós e é natural de qualquer espírito imperfeito. Então, o que nós devemos fazer? Vamos multiplicar os nossos talentos. Vamos confiar nesse planejamento divino. Por quê? Porque, acima de qualquer coisa, está tudo conspirando para que você tenha êxito espiritual. Tudo. Tudo conspirando para isso. Então, que nós, então, sejamos esse filho digno, servo bom e fiel, que vai fazer com que a nossa experiência, a nossa encarnação, seja uma encarnação exitosa. Que aproveitemos o Natal, então, para celebrar esse aniversariante maravilhoso que é Jesus, que possamos todos nós aqui emanados nesse sentimento de dezembro, de proximidade do Natal, e o tanto que isso é importante para nós. Agradeço aqui a Ana Maria, eu que agradeço a oportunidade desse trabalho, de mais uma vez estarmos aqui antes do Natal, nesse mês maravilhoso, e que todos nós possamos estar sintonizados com o coração do Cristo, que todos tenhamos, acima de tudo, um Natal que vai celebrar e vai ser digno do aniversariante do Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então vamos aqui, para encerrar, fazemos uma oração de agradecimento. Convido a todos a aproveitarmos esse momento de reflexão superior, em que certamente nos sintonizamos com as forças maiores da vida. Ó Senhor, somos muito gratos por mais essa noite, por mais esse momento em que recordamos aqui profundamente sobre os ensinos do Cristo. Que saiamos aqui hoje sensibilizados da necessidade de agradecer ao Pai,
Ó Senhor, nos dê lucidez, nos ajude a dar lucidez para identificarmos as bênçãos que o Senhor nos oferece a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o seu amor escondido, o seu amor oculto, por trás do de trás de diversas ocasiões da vida, da proteção divina que está presente, de reconhecermos, Senhor, que estamos mergulhados no seu amor. Rogamos ao Pai que abençoe a todos nós que estivemos aqui nessa noite, que abençoe, Senhor, todo o nosso país, principalmente os irmãos que estejam em sofrimento por qualquer motivo. Que cubra de bênçãos, consolando os corações em sofrimento, onde estiveres. Que abençoe a todos nós, abençoe todos os lares aqui representados e continue conosco, hoje e sempre. Então, com isso, meus irmãos, encerramos. Agradeço mais uma vez a participação, o convite, estamos à disposição. Uma boa noite a todos. Até.